radiação ultravioleta, muito importante, iodo, sais de prata e outros. Mas o mais comum, volto a dizer, principalmente em países em desenvolvimento, é o cloro. A portaria número 2914/12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, que estabelece em seu artigo 34, diz o seguinte: é obrigatória a manutenção de no mínimo 0,2 mg por litro de cloro residual livre. E eu já comentei em outra videoaula que essa unidade é a mesma ppm. Então 0,2 mg por litro equivale a 0,2 ppm de cloro residual livre, ou 2 mg ou 2 ppm por litro de cloro residual combinado, ou de 0,2 mg por litro ou 0,2 ppm de dióxido de cloro. Tá? No caso aqui seria o Cl2O, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o cloro, em toda a extensão do sistema de distribuição, reservatório e rede. Tem aqui a fonte da Funasa. Então aqui tem uma indicação de quanto de cloro tem que ter. Aqui a água residual livre, tá? E vem falando bem claramente. Aqui algumas doenças causadas por bactérias. Olha só. Vamos ler aqui isso que é mais importante. Febre tifoide, paratifoide, disenteria bacilar, cólera, que inclusive a região norte, aqui é a cidade de Abaetetuba, no estado do Pará, onde está o campus do IFPA de Abaetetuba, foi também assolada na década, me parece, de 80 pelo cólera, gastroenterites agudas e diarreias. E aqui vem os agentes patogênicos, doenças causadas por vírus, hepatite A e E, poliomielite, gastroenterites agudas e crônicas, e outras doenças causadas por parasitas, disenteria amebiana. Aliás, a ameba, principalmente eu falo aqui da questão da região norte, é difícil não se ter ameba numa água. A maioria das águas que nós, inclusive, entramos em contato são contaminadas com ameba. E gastroenterite. E aqui a fonte da ameba, em Tamoeba estolística. Muito bem, fonte aqui da Funasa. Outra etapa é a fluoretação da água. A fluoretação da água aqui é reconhecida como um importante fator para o declínio da prevalência da cárie dentária. Só fazendo uma volta só um instante, a questão da coagulação também, que se coloca óxido de cálcio, sulfato de alumínio, fazem com que o pH ele aumente da água. Isso é muito importante porque a água ela passa a ser menos corrosiva. Então, a adição de óxido de cálcio, substâncias básicas, tá? Faz com que a água fique menos corrosiva porque o pH aumenta. E quando o pH aumenta, ele passa de 7, aí o sistema fica básico. Mas vamos voltar para a questão da fluoretação. Ela é muito importante para isso, olha, para o declínio da prevalência da cárie dentária. No Brasil, os teores ótimos, ótimo quer dizer, parece até engraçado essa palavra, mas ótimo quer dizer os melhores valores de fluoreto na água tratada. Só que lembrar que não é jogado flúor puro, ele é um flúor combinado, geralmente fluoreto de sódio. O flúor é um elemento muito reativo, seria uma catástrofe. Bom, os teores ótimos de fluoreto na água tratada com máximo de benefício anticárie e mínimo de risco de fluorose dentária funcionalmente significativa, porque ele estraga o dente quando é muito. Considerando as capitais e o Distrito Federal, variam entre 0,6 e 0,8 mg de flúor por litro, ou seja, 0,6 e 0,8 ppm, aquilo que é o médio recomendado para as águas de todas as capitais e o Distrito Federal. E por aí a gente tira que deve ser a média também para as cidades do nosso Brasil. Para algumas cidades do sul do país, até 0,9 mg de flúor por litro é admitido, por conta de legislação própria. Aqui é a fonte tratamentodiagua.com.br. E aqui um técnico, o que me interessava mais é isso, adicionando flúor à água que vai para o sistema de abastecimento.
a fonte sanepar.com.br. Muito bem, a correção do pH que eu falei ainda agora dá-se com a adição na água filtrada de uma solução de leite de cal, porque ela tem realmente esse aspecto leitoso, parecido com o leite mesmo, hidróxido de cálcio, a fim de torná-la neutra pH 7, ou melhor dizendo, torná-la básica, evitando sua corrosividade. A água ela tem a água que nós, não água pura, mas a água natural, ela tem um teor de acidez até certo ponto elevado e provoca assim corrosão. Então é um parâmetro que deve ser acompanhado para melhorar os processos de tratamento e preservar as tubulações contra corrosões ou entupimentos. Esse fator não traz riscos sanitários e a faixa recomendada de pH na água distribuída é de 6 a 9,5. Olha só, 6 a 9,5. Eu já consegui fazer análise de águas que o pH estava mais ou menos em torno de 4, é um valor muito alto. Fonte, Sabesp, água, qualidade da água, tá? Isso aqui é a fonte. E aqui eu coloquei apenas como alusão, aqui não quer dizer muita coisa, mas é uma gota de água, vamos dizer, com todos os parâmetros bons de potabilidade. educaçãoglobo.com, fonte. Logo finalizando, a captação consiste nos equipamentos e instalações que retiram a água do manancial e a jogam no sistema de abastecimento. A adução é a tubulação, normalmente sem variações, que liga a captação ao tratamento e ou do tratamento à rede de distribuição. E eu recomendo esses vídeos aqui. Eu não tive como fazer uma produção de um vídeo nesse momento, indo diretamente a uma ETA, mas isso não é necessário. Eu gosto geralmente de utilizar materiais de nossa autoria, mas esses dois vídeos eles são excelentes. Um brasileiro e o outro português. O português aqui é muito interessante para você sentir assim essa questão das realidades. Uma realidade europeia e a nossa realidade brasileira. Aqui eles usam até ozônio e por aí vai. E aqui também tem alguns locais que realmente se usa ozônio, mas infelizmente é muito pouco aqui no nosso país. Eu recomendo esses vídeos que você assista, e para aqueles que estiverem assistindo às aulas online, que eu recomendo inclusive as aulas online, porque lá a gente discute as coisas, a gente explica, apesar dos vídeos estarem muito bem explicados, mas lá a gente explica e interage com os alunos. Aqui eu coloco algumas atividades, e só lembrando uma coisa também, aqui, que aqui na região norte, tem uma questão aí que eu comento, na região norte, uma das coisas que eles usam muito é sulfato de alumínio, mas o que na verdade garante, usam sulfato de alumínio quando tiram água dos rios. Essas pessoas não têm um tratamento de água. Uma das coisas que inibe a ação de alguns patógenos é a adição de hipoclorito de sódio, que na verdade é uma forma indireta de cloro. O cloro tem que ser adicionado, ele é o mais importante, é mais importante inclusive do que a própria floculação ou coagulação provocada por sulfato de alumínio e óxido de cálcio. E aqui uns exercícios que eu deixo para você pensar. Não esqueça que sempre que se coloca essas substâncias, a ideia é aumentar o pH e, portanto, diminuir a concentração de hidrogênios na água. Quando aumenta o pH, diminui a concentração de hidrogênios, H+. Vamos terminar a nossa videoaula, está aqui os exercícios. As nossas tabelas periódicas que estão presentes em nossas apostilas PDFs.
nossa bibliografia sempre relata que esse livro aqui é muito importante para se estudar química ambiental. Todo técnico ambiental, né, alguém que participou do curso de meio ambiente, tem que ler esse livro. Ele é muito importante. Esse livro aqui também, ele é mais, eu diria que ele é mais light, muitíssimo mais light, mas é uma visão generalizada muito boa. Eu gosto também deste livro, mas isso aqui já é para início superior de química, que ele trabalha a questão do meio ambiente, né, questionando a vida moderna e o meio ambiente, é muito importante. Tem alguns livros aqui. Enfim, essa bibliografia. E aqui só tenho a agradecer por um trabalho concluído. E nós vamos nos ver na outra parte das aulas, que vão tratar da química da atmosfera e da química do solo. Com isso, nós terminamos a parte inerente à hidrosfera. Muito obrigado e até breve.